Manter o interesse do desbravador durante o estudo bíblico na classe bíblica é algo que muitas vezes é um grande desafio. Eu vim aqui conversar com você rapidamente sobre algumas dicas de como contextualizar o momento do estudo bíblico para os seus desbravadores. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira sobre a contextualização geral e como atingir o coração dos desbravadores, como atingir as áreas de interesse deles e trazê-los para a palavra de Deus. E a segunda parte eu vou falar um pouquinho sobre o estudo bíblico que nós estamos usando aqui em 2018 na União Sul Brasileira e cada uma das 13 lições, o que você pode tirar de melhor em cada uma dessas 13 lições. Portanto, se você não está na União Sul, não está usando esse estudo aqui, se detenha na primeira parte dessa aula e se você vai usar esse estudo, preste muita atenção nas dicas que eu vou dar para vocês sobre como usar cada uma das 13 lições deste estudo. Se inscrever no nosso canal, deixar aqui a sua curtida, compartilhar esse vídeo com os amigos, marcar aí os líderes do seu clube aí para que eles possam assistir. Deixa aqui nos comentários as suas perguntas e nós vamos tentando responder. Esse é o MDA Tube, um canal feito para você desbravador, para você também aventureiro, para melhorar a nossa liderança e atendemos com mais qualidade os nossos clubes. Pessoal, vou começar falando para vocês que o desbravador ou qualquer pessoa que seja, ela tem áreas de interesse em sua vida e ele tem, digamos assim, camadas que envolvem a sua personalidade, envolvem o seu coração, a sua mente, o seu ser. Você precisa remover algumas dessas camadas até atingir o coração deles. E para isso eu vou te ensinar como é que você faz progressivamente em algumas etapas de conversação. Então, anote aí as dicas que eu vou passar para você. Número 1 são as áreas de interesse geral. Lembre-se sempre que Jesus nunca dava um estudo bíblico da mesma maneira para todas as pessoas. A partir de uma conversação informal, de interesses gerais que as pessoas tinham, Jesus conseguia abordar as pessoas dentro da sua realidade, dentro do mundo onde viviam. Ele partia do conhecido para o desconhecido e ele atraía a atenção das pessoas com exemplos de interesse geral e não específico num primeiro momento. Quando Jesus estava em particular com uma pessoa, ele procurava focar num contexto mais particular. Por exemplo, quando ele conversou com a mulher à beira do poço, a necessidade, o contexto e a área de interesse geral daquela mulher era a obtenção de água. Ele começa conversando sobre algo geral e vai para assuntos mais filosóficos, assuntos mais pessoais. Ele sai do geral e ele vai para o mais específico, ele sai do conhecido e vai para o desconhecido. Com os desbravadores não é muito diferente. Eu recomendo que você veja aqui no nosso canal uma entrevista que nós temos, aliás, com a psicóloga e também regional, a Lidiane, onde a gente conversa um pouquinho sobre as características psicológicas e físicas, emocionais, mentais dos desbravadores, nas idades diferentes de 10 a 12 anos e de 13 a 15 anos, porque essas características e, portanto, os seus interesses gerais vão mudando conforme a idade. É importante você saber reconhecer isso. Para você remover essa primeira camada, você precisa conhecer os interesses gerais que eles têm relativos à realidade da idade de cada um deles. Se você parar para pensar em termos de desbravador, pense sempre como juvenis e adolescentes e faça uma pesquisa sobre quais são os interesses gerais dessas idades. Você vai descobrir que os interesses são muitos e você vai ter que talvez até fazer uma pesquisa de mercado e conversar com alguns desta idade para que você entenda um pouquinho o mundo deles. Por exemplo, a gente encontra como um assunto de interesse geral entre os juvenis e adolescentes o tema super-heróis. E não pense que super-heróis é uma área de interesse específico de criança. Aliás, nunca trate os juvenis e os adolescentes como criancinhas lá na classe bíblica. Pelo contrário, eles já têm a mente lá na frente. E temas como esse, super-heróis, fazem parte da cultura pop moderna e tem muito mais a ver até com adultos hoje em dia do que com crianças. Outro assunto de interesse geral que você encontra com eles são temas relacionados às mais diversas mídias que nós temos, principalmente na internet.
o mundo juvenil e adolescente já não é mais tão focado na televisão. Aliás, alguns deles eu acho que nem sabem mais o que é televisão de canais abertos. Eles têm um gosto mais seletivo e eles são de uma geração que aprendeu a escolher e assistir só o que quer. E é interessante você conhecer um pouco do mundo, da cultura popular deles. Não tenha dúvida que uma das áreas de maior interesse, e eles podem até disfarçar em algum momento, mas isso é interesse deles, uma das áreas de interesse geral dos juvenis, mas também especificamente dos adolescentes, é o namoro. E você fique atento, porque se você entrar nesse assunto com a linguagem correta, você vai ganhar a atenção dessa moçada. Eles também gostam muito de tecnologia e desse mundo digital, do mundo da informação, do mundo da internet, mas especificamente na realidade, no gosto deles. Se eles têm um iPhone, eles não estão interessados em capacidade de memória do iPhone e tal, eles querem saber como é que eles podem interagir uns com os outros com esse tipo de ferramenta. E apesar de nós estarmos vivendo numa época de muita tecnologia, nunca sairá de moda um tema geral que é o estudo da natureza. Não é à toa que a gente preparou como tema de fundo para os nossos dois estudos, de 10 a 12, de 13 a 15 anos, um estudo sobre a natureza. Ambos estudos combinam esse tema geral porque estudos sobre a natureza, curiosidades sobre os animais, curiosidades sobre o meio natural, nunca vão sair de moda, especialmente no universo do desbravador. Aliás, eu diria para você o seguinte, se um desbravador está no clube, já é porque ele tem algum tipo de interesse, ele curte de alguma forma a natureza. Pode ser que ele seja daquela tribo mais nerd, que é mais cientista e quer saber e descobrir, ele quer saber como é que tudo funciona. Isso também é muito mais característico nessa fase aqui, na fase de 10 a 12 anos. Ou pode ser que ele seja daquele tipo mais de aventura radical na natureza. Os que curtem ecoesporte, os que curtem ecoturismo, que são mais para essa área de descer cachoeira de rapel, fazer trilha, caminhada. 13 a 15 anos tem muito essa pegada. Então, qualquer que seja o estilo do desbravador, de uma forma ou outra, ele sempre vai ter um interesse geral na natureza, sempre dá muito certo você começar e chamar a atenção deles com estudos da natureza. Agora, um detalhe, nós estamos numa geração de informação, uma geração que assiste canais de documentários, essa moçada está por dentro de tudo. Tem duas coisas aqui, cuidado para você não ser irrelevante com coisas que eles já conhecem, não é nenhuma novidade para eles, e cuidado para você não citar fontes erradas, desatualizadas, porque essa moçada está muito na frente. Cuidado para você não citar informação desatualizada com uma fonte estranha, essa moçada conhece muito, eles estão sempre atualizados e eles estão sempre na frente. Procure trazer pão novo para eles, pão quente para eles, e assim você ganha a confiança e a atenção deles. Dar uma informação geral sobre a natureza ou qualquer outro assunto não quer dizer também que você tem que dar uma aula sobre isso. É simplesmente você ter a percepção de usar como um gancho para chegar onde você quer. É apenas para você conseguir atrair o interesse deles. Número 2. Uma das formas de você ganhar a atenção da moçada, atrair o interesse deles para o começo do estudo é através do humor. Aliás, mais difícil de você ganhar a atenção deles é você manter a atenção durante todo o estudo. E eu diria para você o seguinte, que quem sabe usar a ferramenta do senso de humor ganhou o Clube Desbravadores. Agora eu vou te dizer o seguinte, olha, se você não é engraçado, não tente ser engraçado, que vai ser uma tragédia completa. No quesito humor, lembre de alguns conselhos que eu vou te dar aqui. Humor é aquilo que é divertido para eles e não para você. Lembre-se que algumas coisas que fazem muito sentido para você não fazem nenhum sentido para eles e vice-versa. O humor é relativo ao contexto deles e não do seu. Não tente contar coisas que é engraçado para você que é adulto, porque pode ser que o tempo de humor deles seja completamente outro. Outro detalhe é que o humor é circunstancial, ele não é uma coisa que funciona muito bem ensaiada, ele acontece no momento. E quando acontece, eu vou dizer o seguinte, surfa a onda do humor, ria junto com eles, porque provavelmente o momento que vocês mais vão rir seja no momento inesperado, em que a situação se tornou engraçada por ser inusitada. Aliás, o humor sempre é de surpresa, o humor sempre é de improviso, o humor sempre é inusitado. E eu vou te pedir uma coisa, olha, ria com eles, nunca ria deles e nunca os proíba de rir. Quando você em algum momento
cortar aquele clima de alegria do clube. Eles vão perder a confiança em você. Número 3, você vai agora para os interesses específicos dos seus desbravadores. E para você descobrir os interesses específicos dos seus desbravadores, você precisa fazer um exercício de observação de cada um dos indivíduos do seu clube. É por isso que eu acho que a classe bíblica dá muito certo quando ela é feita em parceria entre o capelão e o conselheiro da unidade. Tem que conhecer cada desbravador profundamente. Você não vai fazer aí uma investigação de detetive secreto, você não vai bisbilhotar a vida de ninguém, mas procure saber um pouco sobre o desbravador que está no seu clube. Em primeiro lugar, tenha em mãos uma ficha com os dados mínimos dele. Quando você for fazer uma visita ou o conselheiro fizer uma visita, veja como é o clima, a situação, a vida espiritual, a vida familiar desse desbravador. Descubra alguns interesses específicos facilmente observando as conversas deles. Eu não estou falando agora para você julgar eles pela aparência, mas pelo jeito que se veste, a moda do cabelo, o que leva na camiseta. Todos esses indícios mostram alguns dos interesses mais específicos deles. Você quer conhecer o seu desbravador? Vai no perfil de Facebook dele, dá uma olhada o que ele curte, o que ele fala, o que ele compartilha. Você vai descobrir quais os vídeos que ele acessa, que ele visualiza, e assim você vai descobrindo quais são os interesses mais específicos do seu desbravador. Você vai perguntar, pastor, mas eu vou estar falando para um grupo grande. Mas você vai descobrir que as pessoas se reúnem por afinidades e muitas vezes num grupo grande os interesses específicos são de certa forma gerais porque são compartilhados pela maioria que está ali. E é aí que está o pulo do gato para você começar a atrair a atenção da maioria de alguma maneira e dos outros em algum outro momento com alguma outra circunstância. Para você contextualizar a Bíblia, a palavra de Deus, de maneira mais específica, você não basta saber quais são os interesses gerais, por exemplo, se ele assiste séries de televisão. Você precisa descobrir que tipo de temática é presente nas séries que ele assiste. Essa temática pode ser um dos assuntos abordados no estudo bíblico. Número 4, você já ganhou a atenção dessa meninada e agora você tem que cultivar a atenção deles e ganhar a confiança deles. Para isso, com muito cuidado, você vai remover mais uma camada dessa personalidade deles e vai entrar agora nas áreas de interesse filosófico, porque você já passou pelo interesse geral, você já falou agora de coisas mais específicas e agora sim eles estão prontos para abrir o coração e falar sobre seus valores pessoais com você. Na verdade, isso vai começar num processo do grupo, em que o grupo vai discutir sobre valores. E para isso você vai usar então a ferramenta das perguntas. Se você percebeu as dicas que eu estou te dando, a primeira parte é mais ou menos o que você faz na parte de introdução do estudo bíblico. Essa próxima etapa, você vai para interesses filosóficos, é quando você realmente entra no conteúdo do estudo. Então fique atento, a primeira parte tem que ser muito rápida, você não pode perder o controle dela, você não pode divagar em assuntos porque eles são apenas uma isca para chegar no conteúdo bíblico. Agora, usando as perguntas de maneira um pouco mais impessoal, porque você está num grupo, você vai abordar com eles esses interesses filosóficos. Leia a história que eu citei para vocês de Jesus conversando com a mulher à beira do poço e você vai ver que ele segue mais ou menos essa trilha. Ele fala de interesses gerais, ele fala de interesses mais específicos, até que ele começa a conversar com ela sobre assuntos teológicos, assuntos filosóficos. Por fim, o número 5, eu diria que é quando você já está no estudo bíblico falando sobre ética, falando sobre valores, moralidade, mas agora você faz desafios espirituais, você faz questionamentos espirituais para o desbravador. Você leva ele a refletir sobre suas convicções e você só pode chegar a esse passo se você ganhou o interesse, mas também já conseguiu conquistar a confiança dos desbravadores. Você não pode terminar o passo número 5 sem você fazer um apelo para o seu desbravador. E o apelo sempre é também contextualizado. Jesus, à beira do poço, fez um apelo baseado na água, falou de si mesmo sobre a água da vida. Se você está usando um estudo sobre a natureza, você vai ver que o estudo vai conduzir ele para um apelo específico usando a linguagem da natureza.
apelos contextualizados. Você começa a introdução contextualizando o estudo no mundo e no universo dele, e você mantém ainda essas verdades filosóficas relevantes para a vida que ele vive, para a vida que um menino de 10 anos vive, para a vida que uma garota de 15 anos vive, para a vida específica de desbravadores, na idade que eles têm. Nunca perca de vista o seu público-alvo.